Bom, o Agostinho entrevistou o prefeito sábado, é a primeira colocação para o prefeito, é um prazer falar com o prefeito de Santos. Um bom dia ao senhor, espero que esteja tudo bem, saúde acima de tudo, prefeito. Bom dia, Datena, sempre um prazer falar com você. Bom dia, Agostinho, os ouvintes da Bandeirantes. Muito obrigado pelos elogios à nossa cidade. Sempre que acompanho o seu programa, você sempre fazendo menções aí elogiosas a Santos, a todo o litoral. Isso é muito importante, até porque você tem uma grande audiência aí, respeito do público. Em relação a essa questão, Datena, nós estamos aqui com o Brasil se encontra com o aumento do número de casos, né? E com bastante cuidado, porque nós temos uma população idosa aqui em Santos, que é o dobro da média nacional, portanto, um grupo de risco ampliado, as ações aqui precisam ser cada vez mais efetivas. Nós fomos em muitos momentos mais rigorosos do que o próprio Estado na questão do enfrentamento da pandemia, quando o Estado, por exemplo, decidiu manter hotéis abertos, igrejas abertas, aqui nós fechamos os hotéis, fechamos as igrejas, entendemos que naquele momento isso era importante. Agora, as nossas barreiras sanitárias, Datena, elas têm por objetivo reduzir esse fluxo para a região, para a cidade de Santos. Importante frisar em relação à colocação do perfil do turista, as vans e os micro-ônibus, desde que previamente cadastrados, respeitados os limites toleráveis aqui na cidade, são permitidos. O que não pode é uma vinda desenfreada, sem nenhuma organização e sem nenhum controle, e contribuindo para aglomerar as nossas praias, né? Só para ter uma ideia, Datena, Santos consolidou nesses últimos anos como o segundo maior Réveillon do Brasil. No ano passado, a gente teve 1,5 milhão de pessoas na praia, acompanhando a festa da virada. Esse ano, nós não vamos ter fogos, nós não vamos estimular a presença de público na faixa da areia, até porque seria uma incoerência a gente trabalhar durante quase que o ano inteiro na pandemia, pedindo para não aglomerar, pedindo para que a gente não tenha concentração de público, e no último dia do ano a Prefeitura realizar um evento para 1,5 milhão de pessoas. Então as barreiras sanitárias têm esse objetivo, além da questão de verificar o local de hospedagem, a acomodação das pessoas, fazer também a aferição de temperatura, recomendação do uso de máscara, a questão da higienização, que a gente sabe que são fundamentais e importantes, mas há um relaxamento da população e também dos turistas em relação a essas práticas, né? Talvez pelo cansaço, pelo longo período, mas não é o fato das pessoas estarem cansadas ou a pandemia ter se estendido por um período maior do que imaginávamos, que ela acabou, né? Nós precisamos continuar a fazer esse enfrentamento. E as barreiras sanitárias são instrumentos que nós utilizamos desde o início da pandemia e serão intensificados agora no final do ano. Porque com a crise econômica que o Brasil vive, sem dúvida alguma, o turismo regional vai ser potencializado. A crise no mundo, né? As fronteiras, né, que existem, as barreiras em outros lugares do mundo. Então o turismo regional vai ser potencializado. E nós não temos a mínima condição de receber a quantidade de turistas que recebíamos nas últimas temporadas, né? Em função de toda a estrutura, de toda a condição de evitar aglomeração. Por isso, essas medidas adotadas, elas vão continuar com muita responsabilidade, com critério e, acima de tudo, contando com a consciência coletiva de todos que vêm visitar aqui a Baixada Santista. Ela não é uma medida restritiva do ponto de vista social e econômico, né? É sim uma medida de preservação da saúde das pessoas. Grosso modo, para entender, Santos está mais vulnerável que outras cidades, não é? Aqui de São Paulo e talvez até do Brasil. Para você ter uma ideia, quanto tempo o senhor ouviu falar? Pô, eu quero me aposentar e morar na praia. O senhor ouviu falar isso há muito tempo. Então, muita gente que se aposentou, em qualquer lugar de São Paulo principalmente, foi morar na praia. Por isso que a população é de pessoas de mais idade. E as pessoas de mais idade são mais sensíveis ao coronavírus, é uma questão de lógica. É de proteção da própria população da cidade. É por isso que o prefeito está tomando essa atitude, pelo que eu estou entendendo. Tá? Em relação à discriminação, eu não vou nem entrar em detalhes, porque o que se quer evitar é o cara que chega lá, lota o ônibus ou van, fica ali o dia inteiro na praia, vai só para a praia, não vai para lugar nenhum, e lota a praia e, de repente, contribui para a disseminação do coronavírus.
Mas e para carro de passeio? Vai haver também a tal de barreira sanitária ou não? O sujeito que vai com carro de passeio com placa que não é de Santos, por exemplo. Olha, Datena, nesse momento que a gente pede é que as pessoas evitem, né, a vinda para a Baixada Santista. A gente está diante de uma pandemia com número crescente de casos e o pedido é que evite. Então a barreira, ela sim, obviamente que por amostragem, né, Datena, a gente tem em Santos, só para que o ouvinte tenha uma ideia dos números, são 13 mil caminhões que chegam ao porto todos os dias e 130 mil veículos, né, que chegam à nossa cidade, que transitam todos os dias pela entrada da cidade. Então, obviamente que essa barreira é por amostragem e também vale para os veículos de passeio, valendo a mesma regra. Se não tiver hospedagem comprovada, se não tiver apartamento na cidade, a orientação é que possa retornar para o seu local de origem. O senhor falou em caminhão, não é? Caminhão, nós temos grande parte da economia brasileira passando por Santos. O caminhoneiro também vai ser inspecionado? Olha, a barreira para a aferição de temperatura, para orientação, sim, mas como a entrada que nós temos aqui na chegada da cidade, com a nova entrada da cidade, da Atena, que nós entregamos aí nesses últimos 60 dias, nós temos uma segregação de fluxo de trânsito. Então, os caminhões que têm acesso ao porto, eles acabam tendo uma outra entrada e uma outra conexão com o porto. Portanto, não passando por esse acesso ao território urbano da cidade, já vão direto para o porto. Isso não está limitado, a gente sabe da responsabilidade que Santos tem com o país. 1/3 do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos, e no momento como esse de crise econômica, não seria uma medida responsável restringir o acesso de caminhões, de cargas e a movimentação do porto, obviamente com as regras aí sanitárias que aí ficam mais sob a responsabilidade da autoridade portuária da Atena. Isso causou problema na serra, na estrada, e pelo jeito vai continuar causando. O senhor acha que com a aplicação dessa medida, a partir de agora, com o tempo as pessoas desistam de tentar entrar na cidade, é isso? Olha, Atena, a gente conta com a consciência coletiva de todos e também com a colaboração do Estado, né? Porque essa comunicação, esse aviso também deve ser feito já no ingresso da rodovia. Existem painéis de controle, existe o pedágio para se fazer ações de comunicação, visando conscientizar as pessoas que essa é uma orientação que precisa ser respeitada devido às condições que nós estamos vivendo. O adequado, o correto é evitar que as pessoas cheguem, né, na entrada da cidade e tenham que eventualmente retornar. A fiscalização de vans e de ônibus é ainda mais fácil de ser feita pelo próprio Estado na rodovia, evitando que esses ônibus, que essas vans cheguem não só a Santos, mas a toda a Baixada Santista. Esse também é um pleito que nós fizemos ao governo do Estado, a intensificação dessa fiscalização, bem como a regulação do sistema. Ontem, por exemplo, nós tivemos ainda a operação subida sendo feita no domingo pelo governo do Estado, facilitando a vida de quem veio para o litoral e quer voltar para a capital até. Ou seja, se o conceito é não estimular a vinda de turistas e o deslocamento para a Baixada, obviamente que o sistema Anchieta Imigrantes, a concessionária e o próprio Estado também devem atuar nessa direção em conjunto com as prefeituras aqui. Por outro lado, vai ter menos gente aí, mas o senhor está pensando em talvez estimular o comércio e não agindo dentro da regra do Estado, pedindo maior tempo de funcionamento para o comércio aí na cidade. É isso mesmo ou eu estou enganado? Como o Guti agora de Guarulhos falou. Mas não é um contrassenso se eu não deixar mais gente chegar na cidade e aumentar o tempo, o tempo de atendimento no comércio visa exatamente evitar a aglomeração. Olha, Datena, nós temos aqui pautado as ações da cidade baseado aí na oitiva de especialistas, no diálogo com todos os setores, e ninguém ainda, nenhum especialista comprovou que você reduzir o tempo de funcionamento estimula a diluição de pessoas. Ao contrário. É o contrário, né? Reduzir o tempo de funcionamento estimula a aglomeração. Então, nosso entendimento aqui em Santos é de que nós estamos fazendo o enfrentamento da pandemia da forma equilibrada, com bom senso. Na medida que você estende
o horário de funcionamento, você dilui o número de pessoas, evitando aglomeração. Nós não vamos mexer na capacidade. A capacidade de atendimento ela está preservada, é 40% e ponto final. Isso não se mexe. O que nós estamos fazendo é estender o horário, não concordamos com essa decisão do Estado, inclusive apresentamos o pleito para que o Estado possa rever isso em todas as cidades paulistas, mas evidentemente que se o Estado não tomar essa decisão, nós vamos tomar aqui no âmbito municipal para que não tenhamos mais prejuízo, né? A gente quer ampliar o horário de funcionamento do comércio, ampliar o horário de funcionamento dos shoppings também, que tem uma estrutura para funcionar durante o maior período de tempo. Como é que seria isso, prefeito? Como? Como é que seria o funcionamento, o horário maior? Então, hoje, o Estado permite o funcionamento por 10 horas, né? Então, nós vamos estender para 12 horas, como era anteriormente, e, no caso dos shoppings, abrindo a possibilidade de até avançar no período próximo ao Natal, se entenderem que é necessário, para um período maior do que 12 horas, avançando na madrugada. Por exemplo, se houver demanda de público, para que a gente possa diluir a presença das pessoas. Obviamente que os serviços dentro do shopping, de restaurantes, praça de alimentação, não se enquadram, vão ter que respeitar a regra de quem está fora do shopping, mas as lojas, os lojistas que também aguardam aí esse período do ano para recuperar parte do faturamento perdido, também terão aí a oportunidade de receber o público. Mas, prioritariamente, o que nós estamos pensando, Datena, aqui é na saúde das pessoas. E o nosso comitê aqui técnico, os nossos médicos, os nossos especialistas, apontam o quê? Que a extensão do horário vai promover uma diluição de público, vai contribuir para que não tenha aglomeração e para que a gente evite uma disseminação ainda maior do coronavírus. Então, nós não estamos tomando medidas... Isso me parece bem lógico, né? É óbvio. Isso me parece uma coisa lógica, né? Porque se você nós aumenta apresentamos o tempo esse pedido formalmente para o governo do Estado, vamos aguardar a deliberação do Comitê de Contingência, que se reúne na próxima quarta-feira. Se o Estado não decidir nessa direção, nós, a partir de quarta-feira, vamos, aqui no município de Santos, agir dessa forma, porque entendemos que é a melhor maneira de preservar vidas, de salvar vidas, que tem sido o nosso objetivo desde o início. Tem figura jurídica que apoie isso, prefeito? Olha, acho que a vida é o bem maior que nós temos, né? Então nós estamos dispostos a fazer essa sustentação, né, em juízo, para o próprio Ministério Público, Poder Judiciário, e mostrar que essa medida está alicerçada na ciência, né, que é aquilo que deve ser respeitado, né, uma visão de especialistas, e me parece que no bom senso, né, que deve sempre nortear a ação dos gestores públicos. Bom, o prefeito de Guarulhos fala até em shopping 24 horas. Né? Santos é uma cidade litorânea, uma cidade que facilitaria até isso. É possível o shopping funcionar 24 horas aí em Santos? Olha, eu vejo que essa é uma medida que deveria ser adotada em todo o estado, né? Especialmente nesse período da Atena de Natal. Há um hábito do brasileiro, a gente está vivendo uma pandemia, evidentemente, deve ser revista aí uma série de comportamentos, posturas, mas o Natal é uma época em que existe essa procura aí pelo comércio, e acho que quanto mais tempo funcionar, mais opções o consumidor vai ter, menos aglomeração nós vamos ter. Nosso objetivo tem que ser o de evitar aglomeração. Então eu sou a favor dessa medida, sim, nos shoppings que tem toda a infraestrutura necessária para receber os clientes durante todo o período do dia, aí, funcionamento 24 horas. É uma coisa mais lógica, porque você dá a opção das pessoas evitarem de ir todas no mesmo horário. Né? Você tem um dia inteiro, você pode escolher, porque senão você reduzir pela metade aí, gente dentro de loja e reduzir o tempo é um contrassenso. Quanto mais tempo você tiver para atender, né? Porque se não fosse um contrassenso, os lojistas já tinham chiado. Pelo contrário, estão favoráveis à ideia, me parece que não há ninguém contra essa ideia, porque quanto mais tempo se oferecer para as pessoas irem em horários alternativos, menos gente vai ter dentro da loja e mais possibilidade você vai ter de manter os 40% aí. Você vai reduzir pela metade a capacidade da loja e diminuir o tempo, é um contrassenso, porque as pessoas vão tentar ir ao shopping e vão
tentar entrar e vai criar confusão. Se aumentando, eu disse, eu queria ser o Einstein para explicar isso, mas é meio lógico, né? Se você dá mais tempo, a pessoa pode escolher o melhor horário e obviamente que ninguém... Porque o cara é inteligente, o cara já percebeu que a aglomeração é difícil. Mas quando você não dá opção, a gente tem imagem que nem a gente mostrou do Brás aqui no sábado em São Paulo. Com horário restrito, as pessoas vão todas ao mesmo tempo. Porque, olha, eu quero chegar lá e quero poder entrar na loja. E o que a gente viu do Brás aqui em São Paulo sábado foi um absurdo. Aquilo não é quarentena nem aqui, nem na China, nem em Nova York. Aí tem imagem aqui no YouTube para as pessoas verem. Parece praia, né? Agora, além das barreiras sanitárias, como é que vão funcionar as medidas restritivas em relação à ocupação da praia, prefeito? Olha, Datena, exato. Primeiro dizer que a gente está fazendo aqui, tomando as decisões, não baseado em hipótese, mas em fato concreto. Essa aglomeração, ela já está existindo, ela ocorre. E essas medidas que nós estamos adotando aqui de ampliação de horário, flexibilização, visam justamente evitar que essas cenas de aglomeração continuem a se repetir durante todo o mês de dezembro, que será um mês muito intenso pelas festas de fim de ano que nós temos. E lembrando também que a autorização para os shoppings é uma permissão. Aí, dentro da autonomia dos lojistas, da administração dos shoppings e dos comércios, será tomada a decisão, né? O que a prefeitura, que o poder público deve fazer, no meu ponto de vista, é permitir essa flexibilização, permitir a extensão, e aí cada comércio, cada setor vai trabalhar conforme aquilo que seja mais prudente, inclusive para o combate à pandemia. Lembrando que as regras de fiscalização continuam, a prefeitura estará com a força-tarefa mais intensa nesse mês de dezembro para fechar e multar bares, restaurantes, comércios que não cumprirem as regras de 40% de ocupação, de utilização de máscara no recinto, de higienização, enfim. Todos os protocolos devem ser seguidos, né? A pandemia não acabou. E na praia também, nós estamos aí atentos à movimentação. Esse final de semana, Datena, foi um final de semana de chuva, não foi de tempo bom, então não dá para a gente avaliar por este final de semana, mas a intenção é que a gente possa adotar medidas também restritivas aí na questão da montagem de guarda-sol, das barracas, evitando aí a permanência também de pessoas e consequente aglomeração nas praias. Isso está sendo tratado aqui no âmbito interno da prefeitura, em diálogo com os ambulantes de praia da Atena aqui em Santos, e no litoral de forma geral foram os ambulantes que mais sofreram, porque a praia ficou fechada durante muito tempo. Então nós criamos aqui um programa de um auxílio, né, para esses ambulantes da praia. Então estão recebendo aí em 2 parcelas R$2.000, 2 parcelas de R$1.000 para esses ambulantes que ficaram meses e meses proibidos de atuar na praia, e pela licença ser da praia ficaram proibidos também de atuar em qualquer outro lugar da cidade. Então eles estão recebendo esse auxílio da prefeitura, e nós estamos tratando de regrar, né, com mais rigidez para esse mês de dezembro o fluxo e a permanência de pessoas na areia da praia. Você viu que problemão que a gente criou? Que a gente criou não. A gente já tinha um desemprego galopante, porque eu já disse aqui 48 mil vezes que o Brasil já estava quebrado no pior ano da sua história, economicamente falando, o ano passado, né? E agora nós temos a pandemia. Porque o cara que, para fugir daquele desastre que foi o governo da Dilma e do desemprego extremo, como a gente tinha tanto desempregado como agora acho que tem mais, é que os números não refletem a situação. O cara tinha ido para o mercado informal, por exemplo, o cara que foi vender sanduíche na praia, né? Não foi pouca gente que fez isso, mas muita gente. Aí você cria o desemprego do desempregado. É uma coisa maluca. O cara que tinha como alternativa, por exemplo, abrir um negócio próprio porque ele tinha perdido o emprego, às vezes engenheiro, às vezes gerente de banco, às vezes, enfim, dentista. O cara perdeu o emprego dele em algum lugar, ele foi tentar fazer alguma outra coisa. E nós estamos tendo o desemprego do desempregado, o que torna uma situação cada vez mais difícil para um país emergente como o nosso. Deus nos ajude, viu, prefeito, e que essa vacina venha logo.
Porque o problema que a gente tem nós, é exatamente, não é isso, é o desemprego do desempregado. Sujeito que tinha criado uma alternativa ao desemprego, e que até estava indo mais ou menos bem, se defendendo, agora perde o empreguinho que ele tinha arrumado para ele mesmo, o emprego informal. Não é isso? Exato, Datena. As pessoas sofrem o impacto dessa crise, como você coloca, a maior crise econômica que o país vivia e que se acentuou com a maior crise sanitária da história brasileira, e é importante que a gente tenha essa visão da preservação de vidas, que deve ser sempre o objetivo principal, e do equilíbrio, né, com a questão econômica, que está afetando a vida das pessoas. Pessoas perdendo emprego, muitas pessoas também que passam a prescindir do sistema de saúde e, portanto, acabam adoecendo e até morrendo por outras doenças. Então é importante que a gente tenha essa visão ampla, essa visão macro e tomar as medidas com bom senso, aguardando que, independente seja da China, da Inglaterra, do Japão, da Austrália, que essa vacina possa chegar, que ela possa ser efetiva e possa imunizar a nossa população. Esse é o nosso desejo para que a gente, de fato, possa superar essa etapa tão cruel da nossa história, que é essa pandemia. Olha, prefeito, que Deus nos ajude o Brasil inteiro, que Deus preserve a vida aí dos nossos cidadãos em Santos e nesse país lindo, mas na sua cidade realmente fantástica. Um abraço grande e que a gente saia dessa todos juntos, de uma maneira uníssona, que a gente possa encontrar o caminho da esperança, que por enquanto é a vacina, venha ela de onde vier. Um abraço grande, foi um prazer falar com o senhor. Um abraço, Datena, muito obrigado pela oportunidade, um abraço aos ouvintes da Bandeirantes.